E aí pessoal, tudo bem? Davi Stemler aqui, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre estabilidade escapular ou a necessidade de você entender a controlar a sua cintura escapular e como isso beneficia o seu cliente ou você no seu treinamento. Antes de começar, eu quero te lembrar e te pedir para se inscrever aqui no canal para ajudar o crescimento do canal Davi Stemler e também deixar o seu like aqui no vídeo, porque deixando o seu like você ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E também não deixa de me seguir no Instagram, também Davi Stemler, mesmo nome aqui do canal. Então vamos lá. Por que é importante você entender sobre a estabilidade escapular? Eu vou começar com alguns exemplos. Então imagina que o seu cliente ele possui uma postura mais cifótica, que ele é mais encurvado, né? Quando o seu cliente tem uma postura mais cifótica, mais encurvado, as escápulas elas estão abduzidas, né? As escápulas elas ficam mais abertas aqui. E as escápulas abertas, elas vão impedir que o seu ombro se movimente completamente, porque elas bloqueiam o movimento da articulação glenohumeral. Então, se você estabiliza a escápula do seu cliente, você ganha mobilidade do ombro, além de também conseguir fazer com que a escápula mantenha a glenohumeral dentro do eixo de rotação e isso faça com que o seu cliente tenha mais segurança na hora de fazer exercícios de força de membro superior ou até mesmo de carregar um peso mais pesado para poder ter mais performance, ter mais resultado e ter mais segurança no treinamento. Então esse é um exemplo de por que você deve ensinar o seu cliente a estabilizar a escápula dele. E aí tem alguns exercícios que você pode fazer para começar a ensinar o seu cliente a fazer isso, porque primeiro, antes de você fortalecer as musculaturas que envolvem ali a cintura escapular, você primeiro tem que ensinar o seu cliente a fazer ou a controlar a escápula dele, né? Ter a consciência corporal de como que essa estrutura funciona, como é que ele movimenta a escápula, porque você vai ver que vários dos seus clientes não sabem movimentar a escápula, não entendem que a estrutura ela pode ser controlada, movimentada, direcionada, né? Então, um exercício que eu faço com os meus clientes, eu uso muito o rolinho. Então, com o rolinho, você começa a ensinar o seu cliente a movimentar a escápula em diversos planos de movimento, porque ele tem que entender como faz isso em diversos planos de movimento. Então eu começo fazendo um movimento, segurando o rolinho aqui na frente. Deixa eu tirar esse colchonete para lá. Coloca o rolinho aqui na frente e aí você primeiro ensina o seu cliente a subir a escápula e descer a escápula sem mexer o rolinho para cima e para baixo. Você vai perceber que muitos dos seus clientes não vão ter essa condição, eles vão fazer isso aqui, ó, né? Eles vão mexer o braço, porque eles não entendem que o ombro pode ficar parado mesmo que a escápula se movimente, né? Que é possível a escápula se movimentar sem que o ombro se movimente. Então, você pega o rolinho, pede para ele segurar o rolinho aqui na frente, leva o ombro na orelha, desce o ombro lá no chão. Depois que ele pegou esse movimento, você vai ensinar ele a mexer o ombro para frente e para trás, né? Então você vai abduzir as escápulas ou abrir as escápulas e aduzir as escápulas, trazer as escápulas para perto. Então você vai abduzir as escápulas e aproximar as escápulas. E você vai perceber que muitos dos seus clientes vão trazer o cotovelo para cá. Aí você fala, traz o ombro para trás, ele não sabe, então ele vai trazer o cotovelo. Então você tem que fazer ele entender esse movimento da escápula bem, com bastante tranquilidade, porque é um movimento que não é muito natural para várias e várias pessoas. Fez aqui, fez para cima e para baixo, fez para frente e para trás, joia. Pede para o seu cliente colocar o rolo em cima da cabeça. Nessa posição, se o seu cliente não tem mobilidade de ombro, ele vai ficar todo torto, então ele não vai conseguir fazer isso. Então, se ele não consegue botar o braço do lado da orelha sem compensar na torácica, ou sem compensar aqui, ou estão ficando com o ombro aqui sem estar totalmente flexionado, é porque ele não tem essa mobilidade. Então, você não vai colocar ele para fazer aqui, tá? Você vai manter ele fazendo aqui. E aí, depois que você ensinou ele fazendo essa posição em pé, com o rolinho aqui, para cima e para baixo, para frente e para trás, você vai ensinar ele a fazer isso deitado também, porque é outra posição corporal, né? A ação da gravidade vai atuar diferente nos músculos, então você vai pedir para ele ficar deitado e com o rolinho aqui na frente, você vai pedir para ele fazer a mesma coisa. Ombro na orelha, ombro longe da orelha, então o movimento que antes ele fazia com a ajuda da gravidade, agora ele não tem a ajuda da gravidade, e o movimento que ele não tinha, agora ele vai ter.
né, que é para frente e para trás. Então aduz a escápula e abduz a escápula. Aproxima a escápula e afasta as escápulas. Escápulas para cima, escápulas para baixo. Escápulas para cima, escápulas para baixo. Então você está ensinando o seu cliente a controlar a escápula. Depois que você ensina o seu cliente a controlar as escápulas, aí você vai começar a movimentar o ombro com a escápula sem se movimentar. Você vai inverter o processo. Então antes você estava aqui, mantendo o ombro parado e mexendo as escápulas. Agora você vai mexer o ombro sem mexer as escápulas. E como é que você vai fazer isso? Você vai manter a escápula encaixada, então pede para o seu cliente botar o braço para frente, ombro para cima, ombro para baixo. Encaixou a escápula, para frente, para trás, encaixou a escápula. Tá? Ativou aqui o dorsal, encaixou a escápula. Agora pede para o seu cliente descer o braço e subir o braço sem mexer a escápula. Então ele mexe o ombro sem mexer a escápula. Né? Então ele mexe o ombro para baixo, para cima, volta para cá, sem mexer a escápula. Vai para cima, sem mexer a escápula, sem mexer a escápula. Você está ensinando o seu cliente a estabilizar a escápula e mexer o ombro para poder, quando ele chegar no treino de força, ele ter condição de fazer isso mantendo o ombro dele encaixado, mas fazendo isso sem sobrecarga primeiro, para depois colocar uma sobrecarga para fazer com que isso vire uma coisa automática. Então você vai fazer, começa com ele aqui embaixo também, pede para ele subir o braço lá em cima e desce. E fica bem atento à escápula para ele não levantar o ombro aqui, né? Não levantar a escápula quando ele levantar o braço. Então o braço tem que levantar sem a escápula subir, né? Então a escápula fica encaixada. Faz isso também na posição in decúbito dorsal. Então, de novo, aqui, braço aqui para cima. E aí você pode fazer o movimento aqui de ir para trás, para o lado da orelha e subir, de novo, sem mexer as escápulas. Você pode treinar o supino aqui com ele, né? Mantendo as escápulas encaixadas, porque você está fazendo aqui um movimento já específico de um exercício de força para ele fazer o movimento sem deixar as escápulas subirem para os ombros, para as orelhas. Você pode fazer também o movimento de abduzir o braço, né? Uma abdução horizontal, aqui já indo para um fly, como você quiser chamar, ou fixo, sei lá, o nome que você quer dar para esse exercício. E aí você está ensinando o seu cliente. Uma coisa legal de você ensinar também é na posição de prancha ou de apoio, de flexão, né? Então você começa primeiro na posição aqui de 4 apoios e você ensina o seu cliente a mexer a escápula sem mexer o ombro, né? Então para orelha e longe da orelha e longe da orelha. Você também pode pedir para ele fazer o movimento de aduzir as escápulas e abduzir as escápulas para ensinar ele nessa posição. E depois você bota na posição aqui de prancha ou de apoio, que aí vai ficar mais difícil, mas ele vai ter que entender também essa posição para ele fazer o movimento de flexão sem deixar o ombro subir para as orelhas, né? Então aduz e abduz, orelha e longe da orelha. E aí você vai levando o seu cliente a fazer esse exercício, que é a consciência corporal das escápulas. E aí, a partir daí, você começa a fazer exercícios com sobrecarga. Então, você vai pegar uma mini band, e aí você, de novo, ensina ele a encaixar a escápula, e aí você faz movimento de estabilidade da escápula, já com uma sobrecarga, que ele já está entendendo que a escápula fica parada sem o ombro mexer, né? E aí você pode subir em cima da cabeça, pode descer, pode fazer esse movimento aqui para um lado e para o outro. Tem uma série de opções que você pode fazer para poder melhorar a estabilidade escapular, mas aqui é para outro vídeo. Então é isso que eu queria te falar hoje nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like aqui, compartilha com aquele amigo seu que seria legal saber desse conteúdo. Se inscreve no canal aqui para poder ajudar o crescimento do canal Davi Stemler e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!